Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano e esse é seu canal Justiça em Foco Notícias. Vamos falar sobre a notícia do dia, pessoal. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva estaria fazendo uma viagem à Rússia para a reunião da cúpula dos BRICS, mas infelizmente sofreu aí um acidente doméstico e vamos contar aí para você detalhes do que aconteceu com o presidente, né? Que infelizmente acontece mais do que a gente imagina, né, pessoal? Um acidente doméstico no banheiro. O presidente se levou um tombo no banheiro, né, pessoal? E fica aí como um alerta, né? O canal Justiça em Foco Notícias se propõe também a fazer serviço de utilidade pública. Fica o alerta, né, pessoal? Principalmente com idosos, né? Aqui mesmo em casa nós instalamos no banheiro, né, barras de ferro dentro do box. Acontece muito tombos, né, dentro do box, né, pessoal? Então fica um alerta aí que pode acontecer com qualquer pessoa que aconteceu com o presidente, né, pessoal? Então, vamos estar lendo aqui a notícia do dia. Foi cancelada a viagem à Rússia, mas o presidente está bem. Foi apenas uma recomendação médica, devido ao fato dele ter levado um tombo, né, pessoal? Não foi nada grave, mas tombo é tombo, né? Então, ele foi recomendado a não fazer uma viagem de longa distância, como seria essa para a Rússia, né? Vai estar participando lá da conferência por videoconferência, vai ser online a participação do presidente. Infelizmente não vai poder estar lá presente, seria muito bom, né, para ele, né, para o Brasil, mas vai estar representada pelo ministro Mauro Vieira. Então vamos lá para o foco da notícia, porque está rolando bastante fake news por aí, e os meus inscritos não tem fake news aqui não. Aqui os meus inscritos ficam bem informados com a notícia verdadeira, né, pessoal? Sem fake news. Vamos falar no foco da notícia. Vamos lá para o site do G1. Lula sofre acidente doméstico em Brasília e cancela a viagem à Rússia por recomendação médica. O presidente viajaria para a cúpula dos BRICS em Kazan. Agora, segundo o Planalto, vai participar por videoconferência. Caso não é grave, mas os médicos recomendaram evitar viagens longas, né, pessoal? Porque tombo é tombo, né? Como eu falei antes. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sofreu um acidente doméstico em Brasília nesse sábado. Foi ontem, dia 19, e teve um ferimento na cabeça. A viagem que faria à Rússia na tarde deste domingo, que seria hoje, às 17 horas, né, aqui no horário de Brasília, foi cancelada. E Lula participará da cúpula do BRICS nesta semana por videoconferência. Segundo o boletim médico divulgado hoje, domingo, pessoal, Lula deu entrada no Hospital Sírio-Libanês da capital com um ferimento corto contuso em região occipital, ou seja, um corte na nuca, tá, pessoal? Ou seja, um corte na nuca, como eu já falei aqui agora. Os médicos avaliaram que o caso não é grave, mas, por precaução, o cardiologista do presidente, Roberto Calil Filho, orientou Lula não fazer uma viagem de longa duração. A equipe médica informou que o presidente levou 5 pontos no ferimento. Ele foi liberado após o curativo para retornar ao Palácio da Alvorada. Na manhã deste domingo, voltou ao hospital para exames adicionais e foi liberado novamente. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu entrada no Hospital Sírio-Libanês, unidade de Brasília, em 19 de 10 de 2024, após um acidente doméstico com ferimento corto contuso em região hospital, diz o boletim assinado pelos diretores do hospital Rafael Gadia e Luísa Dib. Após a avaliação da equipe médica, foi orientado a evitar a viagem aérea de longa distância, podendo exercer suas demais atividades. Ou seja, o presidente vai trabalhar normalmente durante a semana, pessoal, permanecendo sob acompanhamento da equipe médica aos cuidados do professor Dr. Roberto Calil Filho e doutora Ana Helena Germogli. Segue o boletim do Hospital Sírio-Libanês, pessoal. Vou estar lendo aqui para vocês depois, tá? Cúpula por videoconferência. Com isso, então, Lula cancelou a viagem que faria para a cúpula dos BRICS em Kazan, na Rússia. O ministro das Relações Exteriores informou que o ministro Mauro Vieira chefiará a delegação enviada ao evento. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por orientação médica, não viajará para a cúpula dos BRICS, em Kazan, devido a um impedimento temporário para viagens de avião de longa duração, informou aí a presidência da República, no Palácio do Planalto. O presidente irá participar da cúpula dos BRICS por meio de videoconferência e terá agenda de trabalho normal essa semana em Brasília, lá no Palácio do Planalto, concluiu a nota. Lula embarcaria nesta tarde de domingo da base aérea de Brasília. O evento na Rússia começa na próxima terça-feira, dia 22, pessoal. Na programação havia uma expectativa também de reuniões bilaterais com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e da China, Xi Jinping, né, o que não ocorrerá, infelizmente. Neste sábado, dia 19, Lula esteve em São Paulo para poder participar de eventos de campanha com Guilherme Boulos, do PSOL, candidato à prefeitura da capital paulista. Em razão das chuvas, no entanto, a carreata foi substituída por uma transmissão pela internet. O presidente voltou para Brasília no início da noite do sábado, horas antes do acidente. Cirurgia há um ano.
Lula tem 78 anos, há pouco mais de um ano, em setembro de 2023, o presidente fez uma artroplastia total do quadril direito, uma cirurgia para substituir uma prótese, a cartilagem desgastada naquela região do corpo, que provocava bastante dores aí no presidente, né? Foi feita a cirurgia, foi um sucesso e vida que segue, né, pessoal? Há poucas semanas, quando os procedimentos completaram aí um ano, Lula passou por um exame aí de revisão. Muito bem, vamos relembrar aí, né, pessoal, esse assunto, né, sofreu essa cirurgia, né, lembramos esse assunto, ele se recuperou, né, e sofreu esse pequeno acidente ontem. E vamos falar agora sobre o chanceler Mauro Vieira, que vai estar substituindo o Lula aí nessa viagem à Rússia. Mas antes eu quero convidar você, meu amigo, minha amiga, a se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias. Pessoal, nem precisa esperar esse vídeo terminar, não. Toca o dedinho lá no botão inscreva-se e ative o sininho das notificações para poder ficar por dentro dos nossos conteúdos, pessoal? Quero convidar você também a deixar seu comentário. É muito importante para nós do canal Justiça em Foco Notícias saber o que você pensa a respeito dos nossos conteúdos e te convidar também a assistir os nossos outros vídeos, nossos outros conteúdos. Deixe seu comentário, deixe o seu like, o seu joinha é extremamente importante para que o YouTube venha reconhecer que os nossos conteúdos contêm relevância e os recomende para mais pessoas tão especiais quanto você que chegou aqui ao nosso canal, ao nosso vídeo, né, no canal Justiça em Foco Notícias. Também siga-nos nas redes sociais, sim, tem canal Justiça em Foco Notícias em todas as redes sociais, pessoal, aguardamos vocês lá, mas o assunto de hoje aí é o acidente doméstico que aconteceu com o presidente Lula, né, pessoal, como eu falei no início do vídeo, é um alerta aí para ter muito cuidado, né, nas nossas residências, né, isso acontece muito mais do que a gente imagina, né, então muito cuidado também com nossos idosos, né, Lula tem 78 anos de idade, né, pessoal, então, como eu já falei, aqui na minha casa nós colocamos barras, né, de ferro no banheiro, exatamente para que evitar aí, né, um acidente mais grave, né? Mas graças a Deus não foi nada tão grave com o presidente, ele teve um pequeno corte na nuca, mas já está se recuperando. E então o ministro Mauro Vieira vai substituí-lo nessa viagem aí lá na cúpula dos BRICS, né, pessoal? O ministro das Relações Exteriores vai chefiar aí a delegação brasileira lá na Rússia durante a cúpula dos BRICS. Mauro Vieira, que já ia mesmo integrar a comitiva, foi designado para chefiá-la depois que Lula cancelou sua ida a Kazan. O presidente sofreu um acidente doméstico e teve um ferimento na cabeça na noite de ontem, né? Vamos ler aqui, pessoal. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, foi designado para chefiar a delegação brasileira que participará da cúpula dos BRICS, em Kazan, na Rússia. A designação ocorreu neste domingo, hoje, dia 20, após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva cancelar sua ida ao evento por recomendação médica. Lula sofreu um acidente doméstico em Brasília ontem, dia 19, pessoal, e teve um ferimento na cabeça. Os médicos avaliaram que o caso não foi nada grave, mas por precaução orientaram o presidente a não fazer viagens de longa duração. O presidente ficaria para a Rússia hoje, no final da tarde, só seria às 17 horas, né? Junto com Mauro Vieira e com o ministro Alexandre Silveira, de Minas e Energia, conforme apurou a TV Globo, né? Silveira, né, cancelou a viagem. Muito bem. O ministro Mauro Vieira foi designado para chefiar a delegação brasileira que participará da cúpula dos BRICS, em Kazan, na Rússia. O ministro embarca esta noite para participar da reunião. O presidente Lula participará virtualmente da sessão de chefes de Estado dos países membros, informou em nota o Itamaraty. Criado em 2006, o BRICS reunia até o ano passado Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Durante a cúpula de Joanesburgo, foi aprovada a entrada de mais membros efetivos: Argentina, Egito, Etiópia, Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. A Argentina, porém, deixou o bloco. Resolveu deixar o bloco depois da entrada de Javier Milei, né? A cúpula, que começa nesta terça-feira, dia 22, será a primeira com a participação dos novos membros. Nela deverá ser discutida a criação de uma nova categoria de países parceiros. Atualmente, o segundo levantamento da diplomacia brasileira, há cerca de 30 países candidatos a integrar essa categoria, entre as quais Venezuela, Nicarágua, Bolívia, Cuba, Turquia, Nigéria, Marrocos e Argélia. De acordo com o Itamaraty, a cúpula em Kazan também deve discutir outros temas, como a crise no Oriente Médio, a cooperação política e financeira, andamento dos trabalhos do novo Banco de Desenvolvimento, conhecido como Banco dos BRICS, e a atuação do Conselho Empresarial dos BRICS, pessoal. Um acidente doméstico. Segundo o boletim médico, Lula deu entrada no Hospital Sírio-Libanês de Brasília com um ferimento corto-contuso na região occipital, né, que é o corte aí na nuca.
A equipe médica informou que o presidente levou 5 pontos, como já relatamos aqui, e ele foi liberado após o curativo para retornar ao Palácio da Alvorada e hoje pela manhã voltou ao hospital para mais exames complementares e foi liberado novamente, né, pessoal? Após a avaliação da equipe médica, ele foi orientado a não fazer essa viagem, né, de longa distância, podendo exercer suas demais atividades, vai estar aí, né, pessoal, como eu já relatei para vocês, sob supervisão do seu cardiologista, doutor Roberto Calil, vai estar aí acompanhando a saúde do presidente, é muito importante, né, pessoal? Muito a saúde do presidente importa para todos nós, seja ele quem for, né? A saúde do presidente da República é de preocupação aí, né, da população de qualquer país, né, pessoal? Então aqui ocorreu esse pequeno acidente com o nosso presidente, desejamos melhoras para ele e que seja um sucesso lá essa cúpula dos BRICS, essa reunião lá, seja um sucesso mesmo sem a presença do presidente brasileiro, que corra tudo bem, que o presidente Lula, mesmo à distância, consiga aí dar a sua contribuição, né, assim como estaria dando presencialmente, ele possa virtualmente também dar a sua contribuição lá. E o canal Justiça em Foco Notícias, mais uma vez, deseja aí melhoras para o presidente. Cuidado aí, galera, dentro de casa, né? Acidentes domésticos acontecem mais do que a gente imagina, né, pessoal? Pessoas estão se machucando todos os dias, então o que aconteceu com o presidente, fiquei com um alerta, né, para tomarmos cuidado com a nossa saúde, para evitarmos acidentes e nos machucar, né, pessoal? Então fiquem todos com Deus, um forte abraço. Amanhã, se Deus quiser, tem crimes que ficaram na memória. Aguardo vocês aqui, pessoal, amanhã, se Deus quiser. E não se esqueçam, fique conosco, porque aqui vocês sabem, será sempre uma questão de justiça. Obrigada.